Vamos tratar também da visita de Lula ao Paraguai, o futuro da liderança brasileira na América do Sul e as questões de energia. E da Rússia, aproximando seus ataques da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Primeiro, meu boa noite aos participantes da roda. Renata Agostini, em Brasília, boa noite. Daniel Rittner, igualmente, boa noite para você em Brasília, Daniel. E ao Caio Junqueira, aqui ao meu lado, em São Paulo, na Avenida Paulista. O novo marco fiscal, que é o tal, digamos, arcabouço para garantir o trato das contas públicas, equilíbrio já é outra conversa, segue parado em uma gaveta do Congresso. Está à espera de um acordo entre Executivo e Legislativo a respeito de alternativas para, adivinhem, aumentar a arrecadação federal. Reportagem de Tainá Farfan. A principal divergência entre a equipe econômica e lideranças do Congresso está no projeto que prevê a taxação de rendimentos no exterior. A medida foi aprovada na semana passada por uma comissão parlamentar mista, após ser incluída no texto da medida provisória que trata do aumento do salário mínimo. O parecer também absorveu outros projetos que impactam no gasto público, como o que eleva a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos e um outro que estipula uma política permanente de valorização do mínimo. A Câmara tem pressionado o Planalto a encontrar uma nova fonte para compensar a perda de arrecadação decorrente da mudança na tabela do IR. O governo aposta justamente na tributação dos ganhos de capital fora do Brasil para equilibrar essa conta, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, resiste à ideia. A tributação dos fundos em paraísos fiscais, eles são a compensação pela atualização da tabela do imposto de renda. Toda vez que você atualiza a tabela do imposto de renda, você tem uma renúncia fiscal. E essa renúncia fiscal precisa, por lei, ser compensada. Não tem outra compensação para mandar. Eu mandei aquela que estava à mão. Caso não se chegue a um consenso, a Câmara pode não votar a proposta, que perde validade em 27 de agosto. A demora na aprovação do novo marco fiscal e de outros projetos necessários para aumentar a arrecadação tem preocupado o governo. Nesta terça-feira, Arthur Lira defendeu a postura do Legislativo nas negociações. A Câmara, como instituição, como o Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas. Não há nenhum desencontro com relação a isso. O arcabouço fiscal, a inédita reforma tributária e o CAF. Então, todas as condições a Câmara deu. O clima de animosidade respinga no novo marco fiscal, que segue à espera de uma nova votação por parte dos deputados, depois que o Senado modificou o texto. Partidos do Centrão usam a votação para pressionar o presidente Lula a concluir a reforma ministerial, que abrirá espaço para o PP e republicanos na esplanada. Segundo Lira, o projeto deve ser votado somente na semana que vem. A única matéria mais polêmica ainda, que é a questão da modificação do prazo do cálculo do IPCA. Então, isso sendo acordado, na terça-feira essa matéria vai a plenário. Renata Agostini, será que a gente consegue fugir da espuma do dia? Embora você está absolutamente à vontade de escolher qual a sua frase de efeito dita por qual político hoje, nesta terça-feira. Eu queria ir para o lado um pouquinho mais abrangente. A que distância estamos, Renata, da capacidade de executivo e legislativo se entenderem sobre o equilíbrio entre arrecadação e cortes? Boa noite, William. Boa noite aos meus colegas. Boa noite a todos. Sabe que quando você começou, é claro que eu vou aceitar seu convite para falar de forma mais abrangente, mas sabe quando você começou a pergunta, eu achei que você ia na linha de que quão próximos estávamos dos dois chegarem a um acordo, de forma geral. E eu já estava pensando aqui, olha, eu apostaria aqui perto. Mas, para fazer essa equação do ponto de vista de arrecadação e despesa, aí eu vou dizer que longe. Não me parece que, primeiro, a visão desses dois grupos, e aí, que grupos eu estou falando? Bem, o Executivo nós já sabemos, né? A visão do governo Lula, do campo da esquerda, o próprio receituário que já foi tornado público pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a gente pode colocar ali como o projeto mais bem acabado, que resumiria isso, o próprio marco fiscal. E a visão do grupo que está ali na cúpula hoje da Câmara dos Deputados, da própria Senado, do Congresso como um todo, que sabemos tem um perfil com uma visão
de centro-direita ou de direita e que entende que essas sugestões, propostas que vêm no sentido de fazer ajuste fiscal do ponto de vista da Receita ou ainda reverter algumas das ideias que foram patrocinadas pelo próprio Congresso na legislatura passada, entendem que esse não é o caminho. Como que no final, quem que vai ganhar? Talvez essa seja uma pergunta, né? Qual a visão que vai prevalecer? Me parece que do ponto de vista do marco fiscal, existe um entendimento ainda que eles estejam aí com uma espécie de entrevero, né, de quando isso vai acontecer. Existe um entendimento que sim, vai ser isso vai ser aprovado, já está ali na boca do gol, mas as medidas que vão viabilizar esse acordo, elas serão alvo de enormes disputas. E eu ainda acho que o que vai prevalecer é a visão do Congresso. Daniel, você também? Eu acho que o Congresso já vem predominando sobre a visão do Executivo e tende a continuar assim. Já foi assim no marco fiscal, né? Se a gente for ver, o Congresso corrigiu muitos pontos e aperfeiçoou o projeto que chegou do governo. E, William, a gente não pode esquecer de um outro projeto que está sobre a mesa do Congresso agora, que vai avançar logo mais, que é a LDO, que é o começo do orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO está lá, já deveria ter sido aprovada, normalmente é o que define, inclusive, que os deputados estão livres para curtir o recesso parlamentar de julho, e ela não foi votada. Deve ser nas próximas semanas. Agora, o que eu tenho sentido muito claramente ali do pessoal no Congresso é que a LDO não vem com a previsão de déficit zero em 2024, como o governo estabelece no arcabouço fiscal. E isso já cria uma mácula muito grande e prematura para o arcabouço, se logo no primeiro ano de plena validade dele, você já tem a LDO prevendo déficit fiscal, ao contrário do resultado primário zero que o governo estava querendo traçar. Caio, tanto a Renata, como de certa maneira também o Daniel, quando ele aborda essa questão, mesmo aquilo que se considerava possível já está sendo desconsiderado como possível do ponto de vista de metas fiscais para o ano que vem, mas pegando o raciocínio da Renata, ela coloca a questão em termos de visões. Há uma visão do Congresso como esse tratamento das contas públicas como se devia dar esse tratamento. O Daniel prossegue nessa linha. Agora, como é que fica? A gente consegue fugir da espuma das declarações do dia a dia? Ou, de fato, estou testando o argumento deles um pouco, é só um toma lá da cá e se resolve o problema? Não, tem visões, há visões divergentes, não só sobre o aspecto econômico, né, do Congresso tentar impor uma agenda, vamos dizer assim, um pouco mais fiscalista, e o Executivo ser um pouco mais expansionista, né, em termos de gastos públicos, mas há uma questão política também que a gente tem que colocar na conversa, tanto com a Renata, com o Daniel, como contigo, colocar na mesa que o Congresso e o Arthur Lira, por motivos óbvios, tem uma mentalidade parlamentarista e o Haddad, por motivos óbvios, tem uma mentalidade presidencialista. Na cabeça dessa turma que chegou agora ao poder, depois de 20 anos... é o presidente que manda, o sistema é presidencialista, clássico, não foi afligido por tudo que aconteceu nos últimos 8 anos, então tentam lidar com essa nova situação. Então, no subconsciente, para além do aspecto fiscalismo e expansionismo, tem uma questão de uma nova equação política em Brasília, que cada um está tentando defender o seu. E o sincericídio, vamos dizer assim, que o Haddad colocou, ele questionava justamente isso. Poxa, talvez ali dentro, né, na cabeça dele, quando eu era ministro da Educação, não era assim. Né? Ao se referir aos poderes do Legislativo. O Executivo mandava, o Congresso aprovava, só que essa chave mudou. Então, acho que a gente tem que olhar, claro, a questão econômica, claro, os perfis que o Arthur Lira, nessa aproximação com a Faria Lima, com o mercado, com uma visão mais fiscalista, tem imposto nesta encarnação, porque nos 2 anos de Bolsonaro, ele presidente da Câmara, ele não foi assim. E também a questão do presidencialismo mais fragilizado, né? Do presidente ser mais frágil do que era. Renata, a gente, até na reportagem da Tainá Farfan, nós mostramos algumas cenas daquele quebra-queixo, como a gente chama na nossa gíria jornalística, da abordagem dos nossos colegas ali no quebrar o queixo com o microfone do entrevistado, no caso o Arthur Lira correndo o risco do próprio queixo ali. O que acontece nessas declarações rápidas dele, ele está fuzilando as declarações,
é empurrar para o governo, na minha avaliação, o que ele, nas entrelinhas, considera uma falta de articulação. Porque quando os nossos colegas perguntam, como é que faz isso, como é que vai fazer aquilo? Ué, o governo tem que falar com os líderes. Eu aqui só, entendeu? Sou o gerente aqui do baile, eu faço que a orquestra toca, as cadeiras estão no lugar, estão servindo as bebidas e tudo mais, mas quem vai dar o tom do baile é o governo. É isso? Não é, né? Na prática não é. Em tese seria, se você pensar que realmente é responsabilidade do governo organizar sua base, é responsabilidade do governo conseguir votos para os projetos que ele tem interesse, isso é fato. Mas todos nós sabemos, o Lira também sabe, que ele tem um poder de articulação gigantesco e que ele faz a Câmara ir andando e dançando no ritmo que ele coloca. Esse é o poder que Lira gosta de exibir, mas ele usa desse tipo de argumento quando lhe interessa para os seus movimentos políticos. Não é a primeira vez que ele faz isso. Quando ele estava ali nesse estique e puxa com o governo, em outros momentos, ele usou dessa colocação. Veja, é responsabilidade do governo organizar essa história. Mas o fato é que Lira está se colocando nessa posição porque a ele interessa duas questões. Hoje eu achei muito interessante uma frase que um aliado de Lira, que eu fui procurar, justamente para entender se essa sinalização que ele está dando de votar na semana que vem era para valer mesmo. E ele falou, Renata, olha, a gente tinha aqui dois lados, né, Lira e o governo, um olhando para o outro, esperando o outro errar. E quem errou primeiro, nesse caso, foi o Haddad, porque ele deu a justificativa que o Lira precisava para subir o tom e falar que, estou chateado também, olha só o que vocês estão fazendo. Isso tudo no momento em que o Centrão está contando os minutos para entender se o governo vai mesmo entregar o que ele espera, que é espaço, cargos, o tal do acordo. Então, Lira vai jogando não só com a possibilidade de organizar essa pauta, em alguns momentos ele dá uns passos para trás, dizendo que ele não tem a ver com isso, mas na prática todo mundo sabe que se ele quiser, ele arregimenta as tropas e bota o projeto para andar. Ele tem falado muito, o Lira, numa forçosa discussão por parte do governo de uma reforma administrativa como forma de equilibrar as contas. Nós vamos pedir só um instantinho de paciência para vocês, Daniel, Renato e Caio, que nós temos, em matéria de reforma administrativa, a organização Ranking dos Políticos fez uma pesquisa exclusiva aqui para o WW sobre os parlamentares. Na verdade, nós vamos pedir que eles averiguassem qual é a popularidade dessa reforma. E segundo esse levantamento, vocês conferem aí agora, 58,5% dos deputados não acreditam que a reforma será aprovada ainda neste ano 2023. 35,8% dos integrantes da Câmara acreditam que sim e 5,7% não souberam ou não responderam. A situação no Senado é similar, 60,9% dos senadores não acham que a reforma passe esse ano, 30,4% têm opinião contrária à reforma e acreditam que será aprovada em 2023. E 8,7% ou não souberam ou não responderam. Daniel Hittner, Arthur Lira está insistindo em algo que ele sabe que não vai conseguir? Não vai conseguir, não tenho a menor dúvida disso, muito menos em 2023. Arthur Lira acho que está, principalmente, William, atrás de uma nova bandeira. Ele está engajado, né, está muito nessa campanha de dialogar com o mercado, com a Faria Lima, deve-se a ele, atribui-se a ele, principalmente, a aprovação da reforma tributária com o trator Lira do jeito que foi, e ele está atrás de uma nova bandeira que fale também para o mercado. Essa bandeira é a reforma administrativa. Agora, não é a pegada do governo, não é a pegada, não é o timing. O governo diz que prepara uma proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação de Esther Dweck, que não seria uma PEC, ao contrário do que já foi discutido no governo Bolsonaro, quando era uma proposta de emenda constitucional, agora seria um projeto de lei infraconstitucional para discutir pontos de uma reforma administrativa e que teria esse texto pronto só na virada do ano para depois mandar ao Congresso iniciar uma discussão. Iniciar uma discussão sem muito engajamento, sem muita vontade, sem colocar nas prioridades, até porque tem outras, tem a segunda fase da reforma tributária, tem a regulamentação da reforma tributária. A pena é que o governo esteja tão empenhado em voltar a contratar e liberar concursos públicos muito numerosos sem que essa reforma esteja em vigor, porque ela só vale
para os novos funcionários, não para quem já está, para os servidores atuais. E essa nova grande leva dos servidores certamente vai entrar no serviço público sem novas regras e, portanto, sem que haja uma cobrança mais atualizada sobre desempenho na gestão pública, com todos os penduricários que existem, com aposentadoria compulsória como forma de punição, todo tipo de distorções que a gente já está acostumado a ver. Voltando do ponto dos gastos, que era o que o Daniel estava se referindo, Caio, indo para arredondar nossa conversa, de volta para o dilema do ministro da Fazenda, que virou um dilema para o ministro da Fazenda. A receita dele está pendurada em boa medida na tramitação de matérias importantes no Legislativo. E aí? William, sabe como eu observo essa troca, esse aí, né, daqui em diante entre os dois, tanto na questão política como na questão econômica? O Haddad, a equipe econômica, quer aprovar diversas propostas, projetos, tributar offshore, né, os fundos exclusivos. Ele tem que compensar o IR. Isso. Acho que estrategicamente eles encaminharam uma série de ideias e propostas, sabendo que nem todas passarão. E em resposta, o Arthur Lira coloca uma reforma tributária, uma administrativa na mesa, também sabendo que a chance de aprovar a reforma administrativa que está lá, que é uma PEC lá do Arthur Maia, apresentada no governo Bolsonaro, sem chances de aprovar. Mas qual que é a mensagem que um e outro querem passar? A tal da gordura para queimar, né? Tanto o governo manda um ideário geral de que eu preciso de receita para o meu arcabouço, mesmo sabendo que não vai aprovar tudo o que pretende, e o Arthur Lira, a Câmara, dizendo vocês precisam cortar na carne. Se não for com uma reforma administrativa, que seja com algum outro formato, algum outro modelo, algum outro sacrifício por parte do Poder Executivo para ajudar a ajustar as contas. Eu acho que a mensagem de um para outro é justamente essa. Não exatamente vocês precisam aprovar tudo isso, e o Congresso dizendo vocês precisam aprovar alguma coisa também no âmbito fiscal, né? Cortar na própria carne.